Veja nesta edição, Feira do Vestibular ajuda estudantes a escolher carreira profissional. Polícia Rodoviária Federal dá início à Operação Verão 2012. Carteira de vacinação é fundamental na hora de viajar. Especialistas alertam: estudo em excesso pode prejudicar candidatos em concursos. Muito exercício físico faz mal para a saúde. Termo de cooperação técnica ajuda a elaborar perfil da desigualdade racial. A dica do consumidor com o advogado Paulo Barradas. E conheça a história de um dos primeiros santeiros de Belém. O Nazaré Notícias desta quinta-feira, 28 de junho, já está no ar. O segundo semestre se aproxima e com ele as provas de vestibular. Para quem ainda tem dúvidas e precisa escolher a carreira que vai seguir, a Universidade Federal do Pará realiza até amanhã a 14ª Feira do Vestibular. Um corredor de informações e muitas dúvidas com relação aos cursos da UFPA são esclarecidas. Cerca de 1.500 estudantes estarão nos 65 estandes até a próxima sexta-feira, revezando a programação para tirar dúvidas dos visitantes e mostrar que cada curso oferece, como de ciências naturais. Esse é o objetivo da Feira do Vestibular, é transmitir às pessoas e tirar algumas dúvidas para o futuro que elas querem. O estande do curso de Geografia e Cartografia está sendo bastante visitado. Como que o aluno vai desenvolver o curso, a partir de que análise ele vai tirar do curso, e são repassadas informações sobre os projetos do curso, sobre a demanda que o curso vai tomar, a partir daí as suas análises propriamente ditas do curso. Estão sendo esperadas para prestigiar a Feira do Vestibular cerca de 25.000 pessoas. Digo sempre que ela é uma vitrine daquilo que se produz aqui, do que fazemos nós, professores, técnicos e alunos. Em segundo lugar, ela tem um caráter didático-pedagógico, na medida que se propõe a ser um elemento de contribuição para a escolha do aluno na sua futura profissão. A novidade deste ano é a realização das Olimpíadas do Vestibular da UFPA. Aqui nós temos a Olimpíadas em que os colégios se inscreveram. Nós temos 14 colégios inscritos, entre públicos e particulares, com 28 participantes. Eles vão elaborar uma prova com quesitos que exploram a matriz do Enem e do próprio vestibular da UFPA. A 14ª Feira do Vestibular da Universidade Federal do Pará acontece nos horários de 9 da manhã às 6 da tarde, no campus da UFPA, no Guamá, até o próximo dia 29. E os candidatos aprovados no Sistema de Seleção Unificada começam hoje a fazer as matrículas nas instituições onde foram selecionados. Os estudantes têm até o dia 9 de julho para fazer a inscrição. Este ano, 56 instituições ofereceram mais de 30.500 vagas. Cerca de 642.000 estudantes se inscreveram no processo seletivo. O Ministério da Educação deve divulgar a segunda chamada do SISU no dia 13 de julho. E ainda sobre educação, o MEC também abriu as inscrições para o processo seletivo do segundo semestre do programa Universidade para Todos, o ProUni. As inscrições devem ser feitas exclusivamente pela internet no site oficial do programa. Podem participar todos os estudantes que fizeram o Enem 2011 e se encaixam nos critérios socioeconômicos estipulados pelo MEC. A fiscalização de trânsito nas estradas do Pará começa a se intensificar a partir de hoje. A Polícia Rodoviária Federal começou a Operação Verão 2012. A PRF contará com um efetivo de 374 policiais. Amanhã será a vez da Polícia Rodoviária Federal. A repórter Caroline Guimarães tem mais informações. Marcos, começa amanhã a Operação Verão da Polícia Rodoviária Federal. As fiscalizações que acontecem todos os anos objetivam diminuir o número de acidentes nas estradas. E para falar sobre a operação deste ano, eu converso com o inspetor da Polícia Rodoviária Federal, Max Daniel. Inspetor, quantos policiais estarão estarão fiscalizando durante esse período das férias? Bem, a Polícia Rodoviária Federal contará com 440 agentes distribuídos nas rodovias federais do Pará, sendo que a atenção maior é para a BR-316, por ser a única via terrestre de acesso da região metropolitana para os principais balneários aqui do Pará,
e também onde se registra o maior número de acidentes. Nesse trecho serão cerca de 140 policiais atuando ao longo do mês de julho. Como acontecerá a fiscalização? O que será feito? Bem, além da fiscalização rotineira nos postos, também a PRF estará com equipe viaturas de ronda e até utilizando também o corpo de motociclismo para facilitar o acesso a determinadas situações. Também serão utilizados radares e bafômetros para coibir os excessos. Durante os finais de semana, essa operação se intensifica. Nos finais de semana, porque tem aquele pessoal que já vai para os balneários logo, começo de julho, retorna no final, mas tem uma grande parte que fica indo só nos finais de semana e nesses momentos o trânsito é bastante tenso, onde se registra o maior número de acidentes. Agora, inspetor, também, quando a gente recebe o relatório da Polícia Rodoviária, tem uns trechos onde acontecem mais acidentes, né? Nesses trechos, a fiscalização também será intensa? Onde se registra o maior número de acidentes na BR-316 são nos primeiros 20 quilômetros, entre Troncamento e Benevide, principalmente na área ali próximo ao viaduto, também ali próximo na área de Ananindeua e Marituba. Agora, inspetor, durante o ano todo, a Polícia Rodoviária Federal trabalha com a educação no trânsito, né? Nesse período de férias que as pessoas já estão saindo, que orientações dá para os condutores a fim de que eles não cometam ou não aconteça nenhum acidente? Bem, principalmente respeitar normas de trânsito, praticar direção defensiva, nos momentos de congestionamento manter uma distância de segurança entre os veículos para evitar as colisões traseiras, que são bastante grandes, e também tomar cuidado com a questão da manutenção do veículo e, no caso de chuva, sempre reduzir a velocidade, ligar os faróis para evitar qualquer tipo de problema. Aí, principalmente, não consumir bebida alcoólica se for dirigir. Inspetor Maxi, muito obrigada por suas informações. Lembrando que a fiscalização começa amanhã e vai até o dia 31 de julho. Caroline Guimarães, para o Nazaré Notícias. E ainda falando sobre trânsito, 10 pessoas foram autuadas em Belém por dirigir alcoolizado. Uma delas foi presa em flagrante com índice de álcool no sangue acima do permitido por lei. As autuações são resultados da Operação Trânsito Sem Álcool, realizada pelo Sistema Integrado de Segurança Pública do Pará em diversos bairros de Belém. A ação atua de forma preventiva e repressiva e tem o objetivo de educar os motoristas em relação ao Código Brasileiro de Trânsito. Passaporte nas mãos, visto em dia e pacote de viagem fechado. Quase tudo pronto para a viagem, mas para aproveitar as férias ainda falta checar a carteira de vacinação. Hoje, a única imunização obrigatória é contra a febre amarela, principalmente para quem vai viajar para o exterior. A coordenadora de imunização no Pará explica que as vacinas são oferecidas gratuitamente nas unidades de saúde. É importante destacar para toda a nossa população que tem doenças que são perfeitamente evitáveis pelas vacinas. E nesse caso, nós temos vacina para toda a população. Então, cada faixa etária tem umas vacinas que são determinantes para a proteção naquele período. Então, neste momento que nós estamos tendo uma grande saída da população para os balneários, para a questão do veraneio, precisaríamos destacar o seguinte: a vacina contra a febre amarela, para quem é participante do ecoturismo, de trilhas, de cachoeiras, cascatas, que vai adentrar a área de mata, precisa estar com sua vacina em dias. A cada 10 anos tem uma dose de reforço. Uma outra vacina também que nós, neste momento, relembramos é a vacina triviral contra sarampo, cachumba e rubéola. Tem países na Europa que ainda tem casos de sarampo. Então, para que você saia protegido e para que você retorne para o nosso país com a devida proteção, deve estar com a vacina em dia. Para os menores de 30 anos, são 2 doses da vacina triviral. E, finalmente, ainda, uma outra vacina muito importante e necessária é a vacina contra o tétano. Essa vacina nós temos com as crianças na vacina tetravalente e a partir daí, a cada 10 anos, tem uma dose de reforço com a vacina dupla adulto, que é contra a difteria e tétano. É importante destacar que o tétano, o bacilo do tétano, está no ambiente, na poeira, na água empoçada, no caco de vidro, de telha, em várias outras situações de acidente e até numa arranhadura, quando você cai da bicicleta ou cai da moto e que arranha a pele. Então, neste momento, a dose da vacina em dia é uma proteção a mais e você está devidamente protegido. E a partir daí é aproveitar as férias e sempre de olho no cartão de vacinação.
Tem proteção para toda a família e todo dia é dia de vacinação nos postos de saúde. É importante lembrar que o prazo mínimo para a vacina fazer efeito no organismo é de 10 dias. Por isso, é importante se programar. A Controladoria Geral da União publicou no portal da Transparência o salário dos servidores públicos do Executivo Federal. Além do salário, há informações sobre gratificações, jetons e deduções no imposto de renda e na Previdência Social. Os dados serão atualizados mensalmente. Para descobrir quanto o servidor ganha, o internauta deve acessar o portal da Transparência no endereço www.portaldatransparencia.gov.br. E falando em serviço público, salários atraentes e seguridade no emprego. Com a reformulação da carreira pública, a concorrência na disputa por uma vaga nos diversos órgãos estaduais, federais e municipais faz com que milhares de paraenses estudem por horas. Mas especialistas alertam que estudar em excesso pode prejudicar o candidato nas provas de concursos. Nunca a estabilidade financeira mexeu tanto com a cabeça das pessoas como nos últimos anos. Uma prova disso são os centenas de cursinhos preparatórios para concursos públicos espalhados por toda a cidade. Salas lotadas e muita concentração, candidatos que chegam a estudar até 10 horas por dia. Mas tanto esforço em cima de livros e apostilas pode trazer um resultado negativo. Mais importante do que quantas horas você estuda é a qualidade que você estuda. Então isso varia muito de indivíduo para indivíduo. Uma coisa que nós sempre damos, uma sugestão que nós sempre damos para candidatos e estudantes em geral, é que conheçam o seu próprio ritmo, conheçam o seu próprio, a sua própria rotina de estudo. A aprovação em concursos públicos é o sonho de todos por aqui, mas não basta somente mergulhar nos estudos. O psicológico de quem vai investir em cursinhos deve estar harmoniado com o equilíbrio e interações com a sociedade. O importante é que ele tenha uma rotina de estudo. A preparação do local é essencial. O local tem que ser limpo, arejado, organizado e dedicado para aquela atividade. No momento da prova, é muito importante que ele esteja descansado. É um mito falar que as pessoas têm que estudar até o momento, até o último minuto. As pessoas devem estar descansadas. Algumas horas antes ou no dia anterior, parar completamente a atividade de estudo, chegar antes, bem antes do momento da prova, chegar com umas 2 horas de antecedência. Parece muito, mas o efeito psicológico de chegar atrasado ou chegar com a expectativa de provavelmente não conseguir entrar a tempo é devastador para a memória. As turmas de cursinhos, na maioria das vezes, são fechadas com 200 a 500 alunos na faixa etária de 20 até 60 anos. Para o professor Otávio Vale, que leciona há 30 anos em cursinhos e vestibulares, uma análise sobre as principais dificuldades dos candidatos às provas. Pela experiência que a gente vem acompanhando nesses últimos anos, 90% dos concursos públicos têm direito constitucional, direito civil, direito administrativo. Então, envolve as leis brasileiras. Esta é a maior preocupação dos nossos alunos, porque aquele que não é advogado, não fez o curso de bacharel em direito, ele se sente em desvantagem ao colega que fez o curso de direito. Esta é a maior preocupação. Para quem pensa em entrar em cursinhos para concursos públicos, algumas dicas. A primeira dica é fazer muitos. Não esperar que você vá passar no primeiro. A expectativa desse primeiro concurso, ela sempre trabalha contra a gente, nunca a favor. À medida que você vai prestando repetidos concursos, você vai se habituando àquela situação de prova que normalmente já é aversiva. Ele não deve deixar para marcar as 50, 60, 80 questões, dependendo do concurso, no final. À medida que ele for resolvendo as questões, já que ele tem certeza daquilo que fez, ele vai logo marcando a sua resposta no cartão, que é para no final ele somente fazer o complemento. Porque quando o fiscal avisa, já está faltando 10, 15 minutos para acabar a prova. Isso não seria suficiente para marcar tudo, mas se ele só tem uma meia dúzia de questões ainda para marcar, não vai ter problema. Isso vai tranquilizar bastante o candidato.
Hoje, os servidores do IBAMA e do ICMBio paralisam o atendimento ao público. Os trabalhadores fizeram um novo ato em frente à superintendência do IBAMA no Pará contra as condições de trabalho e a desvalorização da carreira de especialista em meio ambiente. Os servidores estão em estado de greve desde o dia 21 deste mês. O movimento decidiu fazer a operação padrão até 30 de julho, último dia antes do fim do prazo para o governo apresentar uma proposta de reestruturação da carreira e reajuste salarial. Enquanto durar a operação padrão, o IBAMA vai fiscalizar 100% das cargas nos portos e aeroportos paraenses, que só poderão ser liberadas após as vistorias. E você acompanha ainda nesta edição: muito exercício físico faz mal para a saúde. Termo de cooperação técnica ajuda a elaborar perfil da desigualdade racial. A dica do consumidor com o advogado Paulo Barradas. E conheça a história de um dos primeiros santeiros de Belém. A chegada do verão faz com que muitas pessoas corram para as academias para ficar em forma. Mas a pressa para conquistar a boa forma pode ser uma inimiga. Muitos exageram nas atividades. Veja na reportagem de Larissa Cristina e João Siqueira. Academia lotada em pleno horário de almoço é sinal que algo está diferente. Quanto mais o verão se aproxima, cresce a prática de exercícios físicos. Quando você chega próximo do verão, aquelas pessoas que não gostam muito de praticar atividade física, elas procuram as academias. Porque elas querem entrar no biquíni, querem entrar na sunga, querem mostrar o corpo. E aí é um sinal vermelho para os professores, porque a gente vai ter aquela clientela que vem com muita vontade de ficar em forma e às vezes faz muito sacrifício, que acaba comprometendo a própria saúde. O excesso de exercício faz mal à saúde e pode resultar em lesões, exaustão e fadiga muscular. Quem leva uma vida saudável sabe que o resultado imediato é praticamente impossível. Você procura em cima da hora, vê muita ansiedade, sabe? Aí você quer ver se realmente perde o mais rápido possível e não consegue. Então existe todo um trabalho, né, uma técnica, ter o profissional realmente da área e um nutricionista justamente para te aliviar como é que vai a tua alimentação e tudo mais. O movimento nesta academia aumenta 30% um mês antes do verão. Com pouco tempo para obter resultados, a maioria excede. O excesso de exercícios físicos pode ser percebido através de alguns sintomas, como tremores, movimentos involuntários, cansaço extremo e dores musculares. Ao perceber esses sintomas, a intensidade de exercícios deve ser reduzida e o médico deve ser consultado para diagnosticar se houve lesões. Os profissionais ficam atentos a qualquer sinal de algo errado. Por exemplo, de manhã o aluno vem malhar e às vezes ele faz uma dieta muito rigorosa, às vezes por conta própria, e ele não se alimenta de manhã. Se eu não me alimento, eu não tenho carboidrato. Eu não me alimentei, eu não comi nada em casa, automaticamente eu vou passar mal quando eu for fazer o meu exercício. E aí a gente tem aquelas pessoas que sentem tonturas, que a gente observa que a boca vai ficando roxa nos exercícios. E aí a gente aborda a pessoa, o que aconteceu, você está bem? Ah, eu não me alimentei. A gente tira, conversa com a pessoa, diz para ela, olha, você quer emagrecer, mas tem que fazer uma dieta orientada por uma nutricionista, que você não pode ficar sem se alimentar. O limite da atividade realizada depende de fatores como a idade, o peso, o sexo e até a alimentação. Luciana malha há cerca de 10 anos. Começou por uma questão estética. Hoje, a atividade física virou hábito. Se eu não vier malhar, alguma coisa me falta durante o dia, entendeu? Já é uma necessidade física. Eu malho por vontade, entendeu? E necessidade. Porque, para mim, é essencial. Desestressa, né? E mantém meu corpo. As inscrições para a colônia de férias do Bosque Rodrigues Alves, em Belém, terminam amanhã. São 150 vagas divididas em 3 turmas com 50 participantes cada para crianças de 7 a 12 anos. As vagas para as atividades do primeiro período da colônia de férias, que iniciam na próxima terça-feira, já foram preenchidas. Restam poucas vagas para o segundo período, que acontece de 10 a 13 de julho.
Todas as atividades serão realizadas de 8 às 12 horas. O Instituto de Desenvolvimento Econômico, Social e Ambiental do Pará e o Centro de Estudos de Defesa do Negro do Pará assinam um termo de cooperação técnica para a elaboração do perfil da desigualdade racial. Segundo resultados do último censo 2010 realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, os negros e pardos representam 76,76% da população paraense. Para elaborar o perfil de desigualdade racial, IDESP e SEDEMPA assinaram um termo de cooperação. Esse é um acordo importantíssimo para nós, porque o que nós fechamos foi pegar os dados estatísticos do estado do Pará e desagregar esses dados, tá? Para saber, para que você tenha o espelho da real noção da situação da população negra no estado do Pará. E foi privilegiado, está sendo focado, vai ser focado neste trabalho a situação da saúde, da educação, trabalho e renda. O estudo terá duração de 2 anos. A discriminação decorrente da herança escravagista do país ainda lhes impõe, até hoje, a negação de alguns dos direitos fundamentais de cidadania. Esses dados, você tendo este retrato desagregado que coloque a nu a situação da população negra no estado do Pará, você pode, esse retrato ele vai subsidiar a proposição de políticas públicas para eliminar as possíveis desigualdades entre negros e não negros no estado do Pará. Para Zélia Amador, há tempos tenta junto ao IBGE a desagregação dos dados sobre a população negra do Pará. O SEDEMPA, como todo movimento negro brasileiro, na última década ele tem se especializado em propor políticas públicas de combate ao racismo e eliminação da discriminação racial. Em outras palavras, o que o Estado brasileiro está chamando de propor políticas de promoção da igualdade racial. A dica sobre o direito do consumidor de hoje será sobre os prazos de troca de produtos. Os produtos, quando adquiridos na loja, eles só podem ser trocados se vierem com defeito, se vierem danificados. E para isso não há prazo. O defeito do produto que eu comprei pode ser oculto e eu posso descobrir depois de 1 semana usando esse produto, depois de 1 mês usando esse produto. E aquela conversa da loja de dizer, olha, a nossa loja só troca o produto em tantos dias. Isto não existe para a lei, é uma cláusula abusiva e não tem nenhuma validade. As aquisições feitas, ao contrário, fora do estabelecimento comercial, à distância, pela internet, por catálogos, além do prazo de troca pelo dano do bem, também propiciam um prazo de troca pelo arrependimento da compra. Quando chega na minha casa o produto, ele pode não ser do tamanho que eu imaginei, ele pode não ser da cor exata que eu queria, ele pode não ser do tamanho que pareceu ser na amostragem que eu tive acesso. E aí eu tenho 7 dias para me arrepender. A Comissão de Constituição e Justiça do Senado Federal aprovou proposta de emenda constitucional estendendo as exigências da lei da ficha limpa para o preenchimento de cargos públicos efetivos e comissionados que não precisam de concurso público. A proposta vai para o plenário do Senado. Gonzagão, 100 anos do Rei do Baião. Esse é o título do show em homenagem ao compositor Luiz Gonzaga, que, se estivesse vivo, completaria 100 anos de nascimento no dia 13 de dezembro deste ano. A apresentação será realizada hoje por Yuri Guedelha e o Sarau Brasil, às 21 horas, no Teatro da Paz. O show contará com várias participações especiais, entre elas Daniel Gonzaga, neto de Luiz Gonzaga. Também estarão presentes Almizinho Gabriel, Léo Menezes, Pedrinho Cavalero e a Orquestra Sinfônica de Violoncelistas da Amazônia, sob a regência de Áureo Freitas.
A arte de esculpir conquista as pessoas há séculos. Um trabalho bonito que exige dedicação e sensibilidade. Nesta reportagem, você vai conhecer a história de um dos primeiros santos. E você pode assistir as matérias exibidas no Jornal de Hoje no portal da Fundação Nazaré de Comunicação. Basta acessar www.fundacionazaré.com.br ou entrar na nossa página no Facebook. Nazaré Notícias fica por aqui, nos encontraremos amanhã na próxima edição. Até lá!